Convidar você, amado irmão, a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. A partir do verso 29, mas não leremos todos eles, não. Marcos capítulo 15. Leremos os versos 29 a 32, depois o 37 ao 39. Eu peço que você acompanhe a leitura. Verso 29 diz assim: Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Agora, verso 37. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor para falar aquilo que Ele tem para falar contigo a respeito desse texto, dessa palavra. A palavra ela foi lida e ela é suficiente para falar ao seu coração. Pai eterno, graças te damos por mais essa noite, oportunidade preciosa que o Senhor nos concede de, ó Deus, cultuar a Ti mesmo, Pai. Que, ó Deus, através da palavra que será ministrada, mediante a aplicação do Teu Santo Espírito, ó Deus, o Senhor gere vida em nossos corações, o Senhor, ó Pai, nos conforme cada vez mais a Tua vontade, aquilo que o Senhor, ó Deus, tem prescrito para as nossas vidas. No nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém e amém. O capítulo 15 de Marcos, ele fala para nós a respeito dos últimos momentos da vida de Jesus. Aqueles momentos que separam a sua vida da sua morte. E é interessante, queridos, que não foi algo simples. Todos nós assistimos filmes a respeito, mas nós nem precisaríamos dos filmes para ver o quanto que Jesus foi agredido, humilhado, zombado, torturado, todo o sacrifício que antecedeu a sua morte, executado por pessoas cruéis, perversas, que verdadeiramente o odiavam. E, por consequência, odeiam também nós que carregamos o nome de Jesus como seus discípulos que somos. Mas se você olhar desde o primeiro verso, e eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, que você vai poder acompanhar, você vai ver que no verso 1, Jesus ele é levado pelos principais sacerdotes, escribas, anciãos, membros do Sinédrio, e ele é entregue a Pilatos. E quando ele é entregue a Pilatos, Pilatos começa a interrogá-lo e pergunta a ele: és tu o rei dos judeus? E Jesus ele se limita a responder: olha, tu dizes. Ou seja, você está dizendo isso. No texto paralelo de João 18, nós temos um detalhamento um pouquinho maior dessa passagem, a partir do verso 36, em que está escrito o seguinte, a resposta de Jesus: O meu reino não é deste mundo.
Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Quer dizer, Jesus está dizendo, se o meu reino fosse daqui, isso aqui não estaria acontecendo. Então lhe disse Pilatos, logo, tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. No versos 3 e 4 já entra aí o relato de que os principais sacerdotes acusavam Jesus de muitas coisas. Mas Jesus, ele não se defendia. Ele permanecia calado, mudo. E disto, Pilatos muito se admirou. Na sequência do texto, fala que, por ocasião da festa da Páscoa, era muito comum que um preso fosse solto. Qualquer que fosse esse preso. E a multidão, então, ela começa a pedir pela soltura de Barrabás. E tem como a gente comparar Jesus com Barrabás, queridos? Não tem, né? Barrabás, um homem rebelde e que estava sendo acusado de homicídio juntamente com outras pessoas. Então, naquele momento, na sequência, Pilatos ele pergunta, mas vocês não preferem que eu vos solte o rei dos judeus, Jesus, por saber que ele era inocente? Mas a multidão, inflamada pelos principais sacerdotes, começam a clamar, a pedir cada vez mais pela soltura, pela libertação de Barrabás. Logo na sequência, queridos, Jesus, então, Pilatos, ele solta Barrabás por um motivo. Ele queria agradar a multidão. Ele queria agradar as pessoas. E encaminha Jesus, então, para ser crucificado. A partir do verso 16, é narrado que Jesus ele é levado pelos soldados para dentro do palácio e ele começa ali a ser torturado, a ser humilhado, a ser zombado, a ser falsamente adorado, pois os soldados eles se colocavam de joelho diante de Jesus, vestiram Jesus de púrpura, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, mas não para coroá-lo como rei de suas vidas, não para adorá-lo como senhor de suas vidas, simplesmente para zombá-lo, para escarnecer dele. Ao final, Jesus, então, ele é levado para o Gólgota. Nesse momento, surge, então, Simão Cireneu, alguém que estava simplesmente passando e que é obrigado, então, a levar a cruz de Cristo, tamanho sofrimento, o cansaço que Jesus já experimentava. Interessante que, ao falar de Simão Cireneu, o texto fala que ele é pai de Alexandre e Rufo. Alguns teólogos dizem que essa menção a Alexandre e Rufo como filhos significaria que Simão Cireneu abraçou a fé e passou a ser referenciado também pelos seus filhos, Alexandre e Rufo. Na sequência do texto, Jesus já lá no Gólgota, eles ofereceram a Jesus a beber vinho com mirra, mas Jesus não aceitou. Porque ele lá na Santa Ceia, ele assumiu um voto, ele fez um voto de que ele não beberia do fruto da vide até a sua volta, até o grande dia do nosso Deus. Então, narra aqui a sequência, o verso 24, que Jesus ele foi crucificado, lançaram sortes sobre as suas vestes e pregaram sobre a sua cabeça uma tábua em que estava escrito a sua acusação. Ele era o rei dos judeus, mas um rei que não era reconhecido pelo seu povo. Jesus, então, a partir do verso 29, sofreu blasfêmias pelos que passavam, era escarnecido pelos principais sacerdotes e escribas que o desafiavam, como nós lemos. Depois de muito sofrimento, finalmente Jesus ele dá o seu último
suspiro, brada e morre. Aí, alguém se levanta e diz, diante daquela cena, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Como nós vimos, queridos, Marcos 15 fala dos últimos momentos da vida de Jesus e mostra para nós alguns encontros que Jesus teve. Jesus se encontrou, por exemplo, com todos aqueles que o acusavam, se encontrou com Pilatos, se encontrou com pessoas que o agrediram, como os soldados, mas hoje eu quero destacar aqui 2 encontros de Jesus para demonstrar a suficiência do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. A suficiência do Evangelho, da palavra do Senhor, para a salvação do perdido. As Escrituras deixam claro para nós que o caminho da salvação parte da fé. O caminho da salvação é mediante a fé. E Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, inicia o capítulo 2, dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas no verso 8 ele complementa que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. João Batista, antes disso, ao pregar no deserto, ao falar no deserto para todos aqueles que o procuravam, ele já falava dessa verdade e dizia, olha, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque está próximo o reino de Deus, como está escrito em Marcos 1, capítulo 15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas que Evangelho é esse? É o Evangelho que nos mostra o caminho da verdade, o caminho da vida. E Jesus falou também desse caminho. E se apropriou dessa solução para a humanidade, ao dizer, por exemplo, em João, capítulo 11, versos 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Mas existe, amados, se nos é apresentada essa verdade de que Jesus é a ressurreição e a vida, é o caminho, a verdade e a vida, existe uma forma de nós nos apropriarmos disso, de nós conquistarmos isso para as nossas vidas, e é quando nós falamos isso. Mas para nós reconhecermos e confessarmos que Jesus é o Senhor de nossas vidas, alguém tem que pregar. Alguém tem que anunciar essa palavra. E, por exemplo, nas Escrituras nós temos várias ocasiões, mas Paulo e Silas, quando eles se encontram com o carcereiro, lá em Atos 16 e 31, eles falam para o carcereiro, olha, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E aquele homem, como narra a sequência do texto, reconhece assim Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e todos os da sua casa. E a consequência disso é que eles foram batizados. E é interessante como o texto fala no finalzinho que o resultado disso, querido, é que eles manifestavam intensa alegria. Talvez você que já teve, talvez não, com certeza você que já teve a oportunidade de reconhecer Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, vai lembrar de quando isso aconteceu. E como a alegria era algo assim contagiante, algo que transbordava. E é sempre bom nós nos lembrarmos de quando isso aconteceu, para que nosso coração permaneça firme e a gente continue servindo a Deus com toda alegria. A alegria é real. Eu me lembro dessa alegria. E eu carrego ela aqui comigo. E essa alegria, queridos, não é apenas um detalhe, não é algo que é passageiro. Essa alegria é o resultado da transformação que Jesus opera em nossas vidas.
porque nós deixamos aquele cenário de morte, cenário de trevas, e somos automaticamente transportados para uma nova vida, na luz do Senhor. Já não somos mais escravos do pecado, nem levados a fazer sempre, a satisfazer sempre os desejos da nossa carne. Pelo contrário, nós estamos, a partir de então, capacitados para negar os desejos da nossa carne e buscar uma vida que agrada, primeiramente, o Senhor. Essa alegria é fruto do entendimento de que nós não merecíamos aquilo que Deus fez em nossas vidas. Porque não havia nada em nós que justificasse o amor do Senhor, senão a própria vontade do Senhor de nos amar. Qual é o bem que há em nós, queridos? Se como Paulo falou, e eu já citei aqui em Efésios 2:1, ele diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas mazelas, naquilo que há dentro dos nossos corações. E Paulo, inclusive, mais à frente, ele deixa muito claro qual era a nossa condição, nós, gentios, nós, não descendentes de judeus, pelo menos esse é o meu caso, acho que da maioria aqui. Ele escreveu no verso 12 e 13 de Efésios 2. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. Que triste realidade, né, queridos? Estáveis sem Cristo. Separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Eu não quero voltar para a minha vida de antes, queridos. Sem Deus, sem esperança. Aí o verso 13 vem a luz para todos. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. É isso que Deus faz com o homem. É isso que Jesus opera na vida do homem. Ele quebra aquela parede de inimizade que havia entre nós e o nosso Deus. A partir da obra de Cristo, nós podemos olhar para Deus e falar que nós somos amigos dele, como está escrito em João 15:14. Já não somos mais inimigos de Deus, porque Cristo fez uma obra em nossas vidas, e essa obra, querido, se não fosse o bastante, tudo aquilo que nós temos a oportunidade de desfrutar nesta vida, essa obra, essa recompensa que Cristo nos oferece, é para a eternidade. Simplesmente por aquela decisão que você pode tomar, que você pôde tomar, de negar-se a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir Jesus Cristo. Em João 3,16, esse verso extremamente conhecido, que resume o Evangelho para nós, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna é algo que Jesus propicia para nós, oferece para nós, quando nós o reconhecemos como o Senhor de nossas vidas. Mas então existe uma promessa, existe uma recompensa, mas à luz do texto de Marcos 15, nós temos pessoas, grupos de pessoas que decidiram seguir caminhos completamente diferentes. Algumas delas, infelizmente, trilharam um caminho de morte, e é sobre isso que nós vamos, a partir de agora, falar. Os versos 31 e 32 de Marcos capítulo 15, e eu te convido a ler comigo esses dois versos 31 e 32. Vamos lá? De igual modo, até aí.
Imaginem rapidamente essa cena. Jesus naquela cruz e homens zombando, o desafiando. Agora, de outro lado, logo depois que Jesus dá um grande brado e expira, nós temos um comportamento, uma atitude completamente diferente. Verso 39, peço aos irmãos também que me acompanhem. O centurião, vamos lá? Vamos lá, todo mundo. O centurião Então, nós temos aqui, de um lado, um grupo de pessoas denominados principais sacerdotes e escribas, que eles preferem, então, desafiar Jesus, zombar de Jesus. E, de outro lado, nós temos um homem, um centurião, um soldado romano, que ele, ao olhar para aquilo que estava acontecendo ali na frente dele, ele declara: verdadeiramente, este homem era um filho de Deus. De um lado nós temos zombaria, de um lado nós temos incredulidade, de outro nós temos alguém que creu. Os principais sacerdotes estavam ali voluntariamente e com um desejo ardente de morte, de cravar em Jesus aqueles cravos, de pendurar Jesus naquele madeiro e levá-lo ao fim. De outro lado, nós temos aqui um centurião que estava ali provavelmente cumprindo a sua obrigação, o seu dever, cumprindo ordens. E estava ali, talvez até funcionando como um dos algozes, um dos carrascos de Jesus Cristo. E a realidade, queridos, é que aqueles principais sacerdotes, eles foram os responsáveis de levarem Jesus, de entregarem Jesus a Pilatos, foram responsáveis por fazerem diversas acusações contra Jesus, foram responsáveis por inflamarem a multidão contra Jesus para que Barrabás fosse solto no lugar do rei dos judeus. Presenciaram os mesmos fatos que o centurião presenciou, mas em nenhum momento eles declararam, reconheceram o senhorio de Jesus, quem era verdadeiramente o Senhor Jesus. Eles permaneceram com seus corações completamente cerrados para o senhorio de Cristo. E essa incredulidade dos principais sacerdotes, dos escribas, da casta religiosa de Israel, não era algo novo, queridos. Pelo contrário, se vocês olharem os milagres que Jesus realizou, por onde Jesus andou, vai ser assim muito comum vocês verem que fariseus, escribas, sacerdotes estavam sempre presentes, procurando ocasião para acusar Jesus de algo. Por exemplo, quando Jesus curou o paralítico e disse: filho, os teus pecados estão perdoados, em Marcos 2, verso 6, Jesus foi acusado de estar blasfemando, porque ele não teria autoridade para perdoar pecados. Mais à frente, no capítulo 3, quando Jesus cura o homem da mão ressequida, e isso era um sábado, eles estavam ali à espreita, esperando Jesus curar. E olha, Jesus vai curar no sábado, ele vai quebrar o mandamento. E Jesus responde para eles: ora, é lícito salvar a vida ou tirá-la no sábado? É lícito fazer o bem ou fazer o mal? E não para por aí. Como, por exemplo, quando Jesus é testado com relação ao pagamento dos impostos. Aqueles homens se aproximam de Jesus, fazem um discurso pomposo, elogiando Jesus. Tão lindo. Mas a intenção por trás do coração deles era apanhar Jesus numa palavra. E Jesus pergunta para eles, lá em Marcos 12, 15,
Ora, por que me experimentais? Eu sei o que está por trás dessa pergunta de vocês. Eu conheço o coração de vocês. E Jesus finalmente fala com eles: olha, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O que nós podemos concluir com essas situações e outras mais, queridos? Aqueles homens, eles pediam a Jesus um sinal, mas eles esqueceram que a própria vida de Jesus era o verdadeiro sinal. Jesus, o testemunho, estava ali à frente deles, e eles não foram capazes de perceber que o caminho, a verdade e a vida estava ali, e eles deram de ombros para Jesus. E, pelo contrário, ainda zombaram de Jesus. Acharam que o tinham vencido quando conseguiram finalmente levá-lo até aquela cruz. Mas lê do engano, querido. Lê do engano. Talvez ali o coração deles estava ali, com aquela adrenalina, com toda aquela alegria. Olha, mais um que se levantou contra nós foi derrotado. Mas eles não sabiam que aquele era um plano do Senhor. Um plano do Senhor que vai muito além daquele povo de Israel. Um plano do Senhor que tinha o objetivo de alcançar a humanidade, alcançar a minha vida, alcançar a sua vida que está aqui nessa noite. Eles não perceberam que Jesus era o sinal. E esse pedido de sinal, queridos, era algo antigo, algo velho. Como relata lá em Mateus 12, 38, que alguns dos escribas, eles pediram a Jesus: Jesus, dá-nos um sinal, então, se você é o rei dos judeus, se você é o filho do Deus vivo, o Messias prometido. O problema, queridos, é que alguns momentos antes, Jesus já tinha feito algo maravilhoso, que era a cura de um endemoniado que era mudo e cego. E Jesus curou aquele homem, e eles viram tudo aquilo. E ainda assim eles queriam um sinal. Para que esse sinal, queridos? E Jesus fala para eles: olha, vocês não vão ter sinal nenhum. Todos os sinais já tinham sido dados e eles não creram. Como João relata no último versículo do seu evangelho, olha, se a gente fosse contar e escrever todos os milagres de Jesus, nem mesmo em todos os livros que pudessem ser escritos no mundo, caberia. Fora das escrituras, fora do evangelho, Jesus fez muito mais do que está escrito aqui, queridos. E aqueles homens não perceberam, eles não viram, eles não creram. Não creram que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Não foi o suficiente para que eles crescem. E o pior, queridos, é que eles eram mestres da lei. Eles conheciam a lei. Eles conheciam os profetas, as profecias. E eles oravam, acredito eu, sobre isso. Eles ansiavam que o Messias prometido viesse. E o Messias prometido veio. Estava diante dos seus olhos. E eles não enxergaram. Por exemplo, em Isaías capítulo 53, texto muito conhecido, e que mostra para nós, nos apresenta como seria o sacrifício de Jesus, do Messias. A partir do verso 4, por exemplo, diz: olha, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas,
Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que não fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Eles eram mestres e não perceberam. Eles ensinavam e não perceberam. Quantas vezes eles leram esse texto em suas vidas, amados, e eles não entenderam. Mas aí fica a pergunta: quantas vezes eu e você já lemos essa palavra, já ouvimos acerca dessa palavra, e talvez ainda não nos comprometemos como deveríamos com o nosso Senhor? A palavra, ela é suficiente. E a vida do centurião mostra isso para nós. Um soldado romano, queridos. Provavelmente um gentio, poderia ser de qualquer nacionalidade por onde aquele império, vasto império, ele abrangia. Alguém que não conhecia o Senhor Deus, o Deus dos judeus. Provavelmente não conhecia a lei do Senhor. Não sabia nem que haveria de vir um Messias prometido. Mas aquele testemunho que ele viu foi o suficiente para que o seu coração entendesse e a sua boca declarasse alto, a ponto de ser registrado nas Escrituras, nos Evangelhos, quando ele disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Nós não temos registro na Escritura se ele conheceu Jesus, se ele viu Jesus fazendo algum milagre, se a palavra foi em algum momento pregada para ele. Não temos. Mas o certo, queridos, é que ele estava lá, no dia, no momento, na hora exata em que Jesus estava apresentando-se como sacrifício. E aquele momento foi o suficiente para ele entender que havia um propósito muito maior do que cumprir ordens do Império Romano. Havia um homem que era filho de Deus e estava sendo morto, e foi morto naquele exato momento diante dos seus olhos. Como não se lembrar então, queridos, por exemplo, de Pedro, em Mateus 16, quando arguído por Jesus, ele responde de forma bruta e rápida e feroz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele momento Jesus olha para ele no verso 17 de Marcos 16 e diz: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Jesus aqui está nos mostrando também, além de Paulo, que a fé, ela é de fato um dom de Deus. Porque Deus revelou a Pedro aquilo que ele havia de reconhecer e expressar. Como também, creio, revelou ao centurião, quando ele fala: olha, verdadeiramente é o Filho de Deus. E assim foi permitido, foi possível que aqueles homens eles abrissem o coração para Jesus, para reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas também nos mostra, querido, que o evangelho puro e simples, a mensagem da cruz, ela é o suficiente para a salvação do perdido. Salvação daquele que está lá fora, ou está aqui dentro, ou está em outros lugares, e que precisam de realmente ter o encontro com o Senhor, e com sua boca declarar de forma clara e sem nenhuma incredulidade que Jesus é o Filho de Deus.
essa mensagem, querido, a pregação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é a verdade que transforma as nossas vidas. É a verdade que faz com que nós deixemos de ser velhas criaturas e possamos ser novas criaturas. Que nós possamos andar na presença de Deus, agradá-lo com as nossas vidas e assim também anunciar às outras pessoas. Mostra para nós que é o caminho que transporta as nossas vidas de uma vida de trevas para uma vida de luz. Mostra para nós que a nossa vida ela tem um propósito muito maior do que fazer as nossas próprias vontades, cumprir as nossas próprias agendas. Elas têm, na verdade, um objetivo de agradar o Senhor e propagar a sua mensagem. É o que nos possibilita, queridos. É o que nos possibilita sermos diferentes. Eu quero te convidar, então, a ficar em pé, fechar os seus olhos. Aqueles principais sacerdotes e escribas, eles pediram por sinais. Eles colocaram uma condição para que eles pudessem crer em Jesus. Eles falaram, olha, Senhor Jesus, Senhor não, né? Eles falaram, Jesus, se você é o Filho de Deus, desça dessa cruz. Você salvou tantos, porque você não salva a si mesmo. Eles colocaram uma condição para que crescem em Jesus. E querido, e fé não é isso. Fé, ela não é uma condição. Fé, ela é uma certeza, como Hebreus 11:1 fala, de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não são vistos, que a gente não vê. A fé não é algo empírico, não é algo científico. A fé é um dom de Deus, é algo que Ele coloca em nossos corações e nós respondemos a essa fé. Eles colocaram condições e diziam, olha, Senhor, Jesus, se você é quem você diz que é, faça algo, faça isso para que eu consiga crer, para que eu possa crer em você. E às vezes nós também não fazemos isso. O que está faltando para que você creia que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus? Se você está aqui nessa noite, amado, é porque você sabe de algo. É porque você busca algo. É porque você entende que você precisa de algo. E se você ainda não fez uma aliança com o Senhor Jesus, e se você ainda não bradou que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, não reconheceu isso, este é o momento, este é o dia. Tudo que poderia ser feito para isso já foi feito. A palavra ela foi lida, a palavra ela foi pregada, e ela é totalmente suficiente para promover, para frutificar no seu coração. Então creia. Além disso, o centurião, como soldado romano, é interessante, queridos, porque ele estava a serviço, ele estava a trabalho. Ele era um soldado, debaixo de autoridades. E autoridades que não eram religiosas, era autoridade militar. E ao declarar isso, talvez ele estava sujeito a alguma penalidade, mas ele não teve vergonha de dizer: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Automaticamente ele entendeu, olha, nós fizemos algo errado.
Nós matamos alguém que era inocente. Nós matamos alguém que era muito melhor do que nós. Esse homem, ele foi contado junto com malfeitores. Não era justo que assim ele fosse. Esse homem, ele foi morto da maneira mais cruel que poderia haver. E não era justo que isso tivesse acontecido com ele. Ele não teve medo, ele não teve vergonha de bradar: Jesus, este homem é verdadeiramente o Filho de Deus. E Jesus, antes disso, ele disse em Marcos 8:38, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Então, se você ainda não teve a oportunidade de dizer que Jesus é o Senhor da sua vida, que Jesus é verdadeiramente o Filho do Deus vivo, essa é a oportunidade. Esse é o momento. Não tenha vergonha, não tenha medo, porque o que Jesus tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, é muito mais precioso do que qualquer riqueza dessa vida. A palavra do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, é a maior herança, é o maior bem que eu e você, homem, mulher, criança, adulto, jovem, idoso, podemos ter. Aleluia. Te damos graças, ó Deus, nesta noite. Porque, Deus, apesar de mim, apesar de nós, a palavra do Senhor, ó Pai, ela é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Ela é o poder. Não há nada, ó Deus, que possa resistir ao poder do Senhor e aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Em Romanos 10:9 está escrito: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas você precisa confessar e você precisa crer. Confessar que Ele é o Senhor e crer que Ele é o Filho de Deus. E Pai eterno, eu clamo nesta noite que o Senhor, ó Deus, faça a obra, Senhor, no coração daquele, ó Deus, que ainda não tem uma aliança contigo. Essa aliança, ó Deus, que antes de Jesus era algo restrito, exclusivo, ó Pai, do povo de Israel, dos judeus, daquela aliança, ó Deus. Mas em Jesus Cristo, a obra do Senhor, ela é universal. Ela abrange, ó Deus, toda a humanidade, está aqui, ó Deus, à nossa disposição. Por isso, ó Pai, nós te damos graças e exaltamos e louvamos o teu santo nome. E que, ó Deus, nesta noite, ó Deus, haja resposta, ó Deus, nos corações à palavra que foi anunciada, ó Deus. Que alianças, ó Deus, novas contigo sejam feitas, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Que, ó Deus, mais uma vez, ó Deus, o inferno, ó Deus, seja saqueado, ó Pai.
Que mais uma vez, ó Deus, nomes sejam escritos, ó Deus, no livro da vida. E assim, ó Deus, a alegria que um dia, ó Deus, eu e os meus irmãos sentimos, seja algo real na vida, ó Deus, de outros. Nós clamamos, ó Deus, pela libertação, ó Deus. Clamamos, ó Deus, pela conversão. Clamamos, ó Pai, para que, ó Deus, a alegria dos nossos irmãos, ela seja completa, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.